Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos na casa de Deus, nesta noite festiva, como já foi dito, para adorarmos a Deus e também participarmos da Santa Ceia do Senhor. É um culto alegre, um culto feliz, quando nós saímos de nossas casas para vir o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é maravilhoso porque todos os meses nós fizemos isso com alegria no coração e recebemos a bênção de Deus na nossa vida. Antes de nós sentarmos, vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 15 de 1 Samuel. E vamos ler o versículo. Deixa eu ver aqui, acho que eu estou mais perdido. É o versículo 15, versículo 10. Capítulo 15, versículo 10 a seguir. Louvado seja Deus. Diz-nos assim o texto sagrado: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou o Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-lhes a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhes disse: Bendito sejas tu do Senhor, executai a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que nos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque que trouxeram, porque o povo perdoou aos melhor das ovelhas e das vacas, para que as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, até declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. Então, e disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto te rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Samuel a Saul: disse Saul a Samuel: Pequei, portanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me
o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei de Israel. E virando-se Samuel para Seir, lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel, não mente, nem se arrepende, porquanto não é o homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Amém. Obrigado, pastor Dedé. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de nós falarmos alguma coisa, o texto é grande, mas para nós entendermos a palavra de Deus, às vezes precisa nós lermos um texto grande e não falar muito, né? Podemos até ler um texto grande e não falar muito, mas antes de nós falarmos a palavra de Deus, eu acho que eu já não falei aqui na igreja ainda. Hoje é culto de Santa Ceia, mas todo mundo já sabe que o irmão passou já uns 2 meses quase, né? O evangelista Marcelo não está mais conosco, né? Acho que o povo já sabe isso. O evangelista Marcelo é nosso companheiro evangelista, mas ele preferiu voltar ao trabalho secular, material, e pediu a sua demissão do quadro de obreiro. Também mandou uma carta para a junta executiva, para a convenção, pedindo o seu desligamento como obreiro, né? Como obreiro integrado na convenção. Nós o levamos e ele não saiu com briga, não saiu com problema nenhum, ele saiu feliz, porque ele foi a tomada de posição dele. Isto é uma verdade, que a pessoa às vezes toma uma posição, mesmo que depois se arrependa, mas a posição da pessoa que vale, né? Ele quis fazer isso. Foi uma reunião nossa de obreiro integrado, foi muito aconselhado pelos companheiros que estavam ali, muito aconselhado mesmo, mas disse: não, sentou no meu coração e eu já decidi, está decidido. E assim ele mandou a sua carta para a convenção. Aqui na igreja não, porque não precisa, ele ficou membro da igreja, a mesma coisa, mas agora ele também tomou a carta para ir para Sapiranga, Rio Grande do Sul, arrumou um serviço lá. Então nós demos uma carta de mudança para ele como evangelista itinerante, e então por isso eu estou avisando os irmãos hoje. Quem não sabia fica sabendo. Marcelo não apareceu mais aqui. Você pode pensar: não, mas está numa congregação ou está em outro lugar. Não, ele preferiu a trabalhar. E é isso mesmo que acontece. Muitas pessoas, quantos e quantos nós atendemos quase toda quinta-feira, pessoas que pedem a demissão ou pedem a conta, como se diz, depois vem chorar de novo, vem pedir para entrar, para voltar. Semana passada voltou, mas na verdade as pessoas são aconselhadas para não fazer isso. Quem tem o ministério de Deus, dá o ministério, depois a pessoa entrega o seu ministério e a gente fica sempre com o pé atrás, como se diz, né? Será que ele vai prosseguir bem? Será que não vai? E a gente fica orando por essas pessoas, porque é uma tomada de decisão muito ruim para um evangelista, um ministro de Deus, né? Fazer isso, mas ele quis fazer, e eu quero só deixar claro para os irmãos aqui, porque passou isso pela reunião dos obreiros integrados, ele que pediu ali. Nós queremos então deixar bem claro para os irmãos. E o pastor, o irmão evangelista, estava falando sobre o Natal missionário. Eu queria que os irmãos, por favor, pegassem o carnezinho, como eu também vou pegar. Não ganhei ainda, irmão Rocha, depois o senhor me dá o carnezinho, certo? Para nós contribuirmos em 3 parcelas de R$40, e fica bem leve, né, para qualquer um. R$40 não é nada, fora daquilo que o irmão já dá para a missão. Não misture, não pode misturar, porque nós temos que mandar o nosso 10º para os missionários, e nós queríamos fazer isso antes do congresso, que é em novembro.
congresso de missões, que vai ter congresso esse ano no ginásio, e nós queremos fazer isso antes do congresso. Então nós fizemos 3 parcelas, né, de R$40, né? 3 parcelas, seria agora, já era para ser agora julho, nós temos agosto, né? Então agosto, setembro, outubro, né? Acabou, aí nós já vamos partir para fazer o congresso, outras coisas já fica reservado o troquinho, como se diz, do nosso missionário, e todos eles têm que ganhar, todos eles precisam, eles estão lá no trabalho, na sua luta de cada dia, e eles precisam então da nossa ajuda para isso. Nós também que trabalhamos em firma, aquele trabalho como seja, sempre espera o Natal, o 13º, né? Eu vim escutando a Voz do Brasil agora, e parece que para os aposentados já vai sair agora nesse mês, a metade do 13º. Então quem é aposentado já fica contente, vai ver lá no banco o seu salário, porque já vai sair a metade do 13º agora, parece que até dia 20 de agosto. Então também nós vamos fazer isso com os nossos obreiros que fazem muito trabalho para Deus, estão fazendo. Vocês ouviram aí o relatório do irmão Modesto lá em Nicarágua. Deus está operando maravilha naquele lugar, naquele país, e o servo de Deus que já esteve aqui conosco, o irmão Modesto, tem sido uma bênção de Deus, trabalhando e fazendo um trabalho muito lindo. A igreja dele está cheia, tem feito 2 cultos por domingo, porque no salãozinho não dá mais. Então, uma bênção de Deus, nós sabemos disso, né? Batizando o crente, isso é uma maravilha de Deus. Então não custa nós oferecer R$40 para mandar para esse homem de Deus que está lá fazendo a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso com alegria? Eu não quero que ninguém faça as coisas com tristeza. Se for para fazer com tristeza, não dê, certo? Porque aí Deus vai prover de outra forma, que alguém vai fazer com carinho, com dedicação. Poxa, eu vou pegar esse R$40 e ainda vou orar por esse irmão missionário. Estou dando para ele, estou mandando para o departamento de missão, e o irmão Pierre, que é o tesoureiro ali, vai mandar para eles, vai fazer com muito carinho também. Nós vamos fazer as coisas de Deus sempre alegre, sempre dizendo: Senhor, abençoa. Para aqueles que nós estamos mandando o 13º, abençoa. Para aqueles que recebem também da igreja, abençoa. Aqueles irmãos que são empregados, abençoa o seu emprego, guarda eles, para nós termos uma igreja sempre satisfeita, servir a Deus com alegria, diz o Salmo, né? E apresentarmos a Ele com canto. Amém? É isso que nós devemos fazer. Então isso vai ser uma bênção para Deus. Nós lemos a Bíblia, eu não tenho muito tempo de falar nesta noite, mas me chama a atenção uma coisa nesta palavra, ou me chamou a atenção quando eu estava lendo a Bíblia. Me chamou a atenção. Eu tinha outro assunto para falar hoje, mas veio ao meu coração esta palavra. Eu estava lendo a Bíblia e, na verdade, calou, como se diz, no coração, né? Versículo 10 que nós lemos, nós temos aqui uma palavra, e o versículo 11, e depois continua os versículos, mas uma coisa muito importante e de nós pensarmos e repensarmos. Como é que Deus pensa, como é que Deus fala, como é que Deus age, da maneira que Deus age. O versículo 1 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, escute só, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, o 11 diz assim: arrependo-me de ter posto, fala bem, fala alto, posto a Saul como rei. A Saul como rei. Para um pouquinho aí, pastor Dedé. Olha só que coisa importante para nós prestarmos bem atenção, meus irmãos. Arrependo-me de ter colocado Saul como rei de Israel. Isso aqui não é o homem que está falando, é Deus que está falando. Deus falou para Samuel, o profeta, que era o profeta dele. E eu fiquei pensando nesse versículo, meditando nele, e pensando na igreja, pensando nós como obreiros, é muito importante nós sabermos disso. Deus dizendo que tinha se arrependido de colocar Saul como rei de Israel. É uma coisa de nós analisarmos muito bem esta palavra. Deus se arrependendo, eu já vi e já lemos muito da Bíblia, que Deus se arrependeu de fazer isso, fazer aquilo, até se arrependeu de fazer o homem, né? É isso?
Se arrependeu de fazer o homem. Mas de Deus se arrepender de colocar uma pessoa num pedestal tão grande, de ser um rei de Israel. Mas por que Deus se arrependeu, pastor, disso aqui? Se nós lermos os versículos depois, nós vamos ver. Vai lendo, pastor. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha só. Por que Deus arrependeu de colocar Saul como rei? Porque Saul deixou de lhe seguir. E de fazer mais o quê? E não executou as minhas palavras. Não executou as minhas palavras. Às vezes a igreja fica assim impressionada quando o obreiro, quando o pastor, quando os evangelistas, quando todos os presbíteros que estão aqui, às vezes traz uma palavra pesada para a igreja, ou então traz uma repreensão para alguém ou para a igreja. O irmão fica todo bicudo e dizendo: meu Deus, não dá mais, que não sei o que, esse pastor está muito ruim, esse pastor está muito coisa. Mas olha o que Deus disse: me arrependo de me colocar Saul como rei, porque ele deixou de me seguir. Deixou de me seguir e de executar as minhas palavras. Viu? Deus tinha dado uma missão, uma palavra para Saul, e Saul deixou de executar. Isso aqui, meus irmãos, é uma grande responsabilidade nossa, como pastor da igreja, deixar de às vezes cortar, passar por cima a mão, por cima de alguma coisa que vimos. E nós temos, quem sabe, em outros cultos, falar alguma coisa sobre isso, pastor Marcos. Passar a mão por cima de alguma coisa, fazer que não vê. Às vezes a gente faz vista grossa, e lá em cima Deus está dizendo: olha, eu vou cobrar de ti, porque tu não estás executando aquilo que eu mandei fazer. Isso é um problema sério, meus irmãos. É de nós ficar bem quietinho agora a ouvir a palavra mesmo. Porque é um problema muito sério quando nós deixamos obreiros, irmãos, casa, família, quando nós deixamos de executar aquilo que Deus manda nós fazermos. Não com, como se diz, com leviandade, com coisas que ficamos levianos para fazer, de qualquer maneira, não. Mas com sinceridade, deixamos de andar nos caminhos de Deus, reto, e também executar a obra que Ele mandou fazer. Então a responsabilidade é muito grande disso aqui. Segundo versículo, pastor. Então Samuel se contristou. Olha só. E toda a noite clamou ao Senhor. Então Samuel se constritou, é isso? E toda a noite clamou ao Senhor. Ele ficou triste, entristeceu, porque ele levou a repreensão. Não é diferente dos nossos dias hoje. Veja que não é diferente. Não é diferente. Alguém leva a repressãozinha aqui, já dali, já fica ruim, já fica isso e aquilo. Mas não é de nós fazermos isso, irmão. É de nós ir por joelho e simplesmente fazer o que ele fez. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Olha só, ele ficou tão aflito que ele madrugou para encontrar Saul pela manhã, para dizer alguma coisa para Saul, para chamar a atenção de Saul. Ele madrugou, ele fez uma madrugada para sair ao encontro de Saul, para dizer o que Deus tinha mandado dizer para Saul. Aleluia. Estão escutando o telefone, né? Celular. Então não deram aleluia por isso, Glória a Deus. Você de Macedo já excomungava o celular e batia com ele no chão, para você nunca mais ter o celular, Nós somos bonzinhos ainda. O celular toca e os outros ficam todo mundo dando atenção no celular e deixa a palavra de Deus. Então ele madrugou para encontrar com Saul, para dizer as palavras que ele queria dizer. O que é que ele queria dizer para Saul? Continua, pastor. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou-se para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Viu? Ele foi e encontrou com Saul no Carmelo. É isso?
E eis que levantou para si uma coluna. E levantou para si uma coluna. E fez mais o quê? Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Ele passou, rodeou, subiu no Carmelo, que é um morro alto, é um lugar alto. Lá no Carmelo, onde Elias também passou, esteve lá. E rodeou e chegou a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha só, e Saul veio em direção a Samuel e disse: bendito seja o nome do Senhor, dizendo assim: bem-vindo, Samuel, eu estou contente com a tua vinda aqui. Mas não era isso que ele queria ouvir. E não foi isso que Samuel foi lá para bater nas costas dele e dizer: muito bem, tu executou a obra do Senhor, fez tudo direitinho, eu estou aqui porque Deus mandou eu aqui te parabenizar por isso. Dar os parabéns para você que fez esse trabalho e o trabalho está realizado. Não foi isso que ele queria ouvir. Ele queria ouvir isso, mas ele não ouviu, porque Deus não dá volta para falar as coisas. Deus, quando fala direto com as pessoas. Deus fala direto com a pessoa, não deixa a pessoa em meio termo, para lá ou para cá. Ou ele faz ou não faz, ou é ou não é. Não é isso que Deus quer? Ou Deus quer que nós sejamos crentes, ou nós então saímos fora. Pastor, mas que coisa, é a verdade. Uma coisa nós temos que fazer: ou estamos dentro da casa de Deus, ou estamos fora da casa de Deus. Porque ainda, quem sabe, tem um arrependimento para nós voltarmos crente em Jesus. E ele deu volta e aconteceu o quê? Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Olha só. Aí Samuel pressentiu que alguma coisa estava acontecendo, porque tinha balido de ovelhas. Mas como é que pode? Na casa do rei, que Deus tinha mandado para ele ir lá e destruir tudo, acabar com tudo, agora vem e ele está escutando balido de ovelhas e mugido de vacas. O que é que eu estou escutando, Saul? O que está acontecendo aí? Parece que eu estou escutando um balido de ovelha, um mugido de vacas. E o que é que Saul disse? Disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. Olha só. Para as oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. As coisas, meus irmãos, Deus não quer coisa assim. Deus não precisa de coisas para fazer um movimento, para fazer alguma coisa, para fazer a igreja crescer. Deus não precisa que nós o enganamos, fazer alguma coisa de engano. A ordem de Deus era destruir tudo. E quando agora ele começa a falar com Samuel, ele disse as palavras parece que muito bonita. Aí está. Está aí, ovelhas, vaca, que o povo viu que era bom, que era muito bonito, muito bom, e o povo perdoou. E nós trouxemos isso aí. O resto não, o resto que não prestava, nós acabamos. Nós destruímos tudo. Agora as vacas, as ovelhas, as coisas boas que estavam lá, nós trouxemos para nós. Para oferecer, ainda mentindo, para oferecer ao Senhor. Irmãos, é necessário que nós falamos a verdade. É necessário que nós somos obreiros, somos crentes, e somos crentes de verdade para Deus. Não colocar Deus no meio das mentiras. Eu queria colocar Deus no meio da mentira, para oferecer ao Senhor isso aqui. Nós trouxemos porque era vacas gordas, ovelhas bonitas, bastante lã, e trouxemos aqui, e nós queremos oferecer ao Senhor. O povo perdoou para isso. Irmão, se nós quisermos fazer as coisas erradas, o povo perdoa qualquer coisa. Entendeu? Se eu perguntar nesta noite aqui para os irmãos, se nós vamos fazer, irmão, vamos fazer qualquer coisa aqui, e mesmo que eu esteja errado, todo mundo vai dizer amém, aleluia, acabou, amém, vai embora, faz mesmo, faz assim mesmo. Mas nós não podemos fazer isso, porque nós temos o temor de Deus. E a igreja não pode concordar com essas coisas. O povo não pode perdoar.
Pastor, o povo não pode perdoar? Não, senhor. O povo não pode perdoar coisa errada. Nós não podemos perdoar coisas erradas. O que aconteceu mais? Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Olha só. E ele disse: lhe fala. Olha só, a coragem dele ainda. E como estava Samuel cheio da graça de Deus, e disse: espera aí que eu vou te falar o que Deus falou para mim nesta noite, sobre este caos. E o Saul, bem tancinho como diz outro, né? Disse: então fala. E o que é que Deus falou? E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente e estes pecadores e os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Veja só, tu sendo pequeno, Saul, Deus me mandou dizer o seguinte: Deus, tu sendo pequeno, Deus te escolheu para a conservação desta grande nação, de tudo que Deus colocou na tua mão. E agora tu faz o quê? O que ele fez? O que ele disse mais? Porque, pois, não destes ouvido à voz não do deste Senhor. ouvido à voz do Senhor. Este é o perigo. Eu estava pensando nesta palavra aqui, pensando na vida de Samuel. Desde pequeno Samuel já ouvia a voz do Senhor. E agora ele tinha capacidade e espiritualidade para repreender a Saul. Mesmo Saul era o rei, mas ele tinha capacidade para repreender, porque ele já tinha ouvido a voz do Senhor diversas vezes e tinha cumprido o que o Senhor tinha dito. Agora Saul sai do meio do povo, que o povo pediu um rei, e Deus coloca Saul, sendo tu pequeno, e Deus coloca tu como rei, e agora tu faz isto. Lê, pastor, mesmo versículo. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno os teus Escute bem. olhos, Estamos num culto de estudo bíblico. não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Amém. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Olha só, irmãos, o perigo que eu vejo aqui nessa palavra não é nada, não é simplesmente nada. O perigo é que Deus disse fosse ungido para esse serviço, e estás fazendo errado. O perigo da coisa, como se diz aqui nesta palavra, é a unção de Deus que nós temos na nossa vida, e quando nós fizemos as coisas erradas. Porque se é uma pessoa que é neutro lá de fora, que não tem nada a ver com as coisas, mas quando nós falamos de unção, todo crente é ungido, tem que ser. Quando nós falamos de unção, meus irmãos, aí está o perigo. Deus escolhe, Deus usa e Deus unge. Para a pessoa fazer e não dar ouvido à voz de Deus, não é fácil. É bom nós tirarmos uma lição, nós obreiros também precisamos. Deus nos unge, coloca lá em cima no pedestal, que todo mundo diz: o evangelista tal, o pastor tal, meu Deus, uma bênção de Deus. Mas chega um momento que nós somos ungidos por Deus, e daqui a pouco nós estamos fazendo fora da direção de Deus. Não estamos mais dando ouvido à voz do Espírito Santo, que fala conosco todo dia. Deixamos de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e começamos a ouvir outras vozes que não é de Deus. Não foi isso que aconteceu com ele, pastor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Olha, o ungido de Deus. Veja o que acontece com o ungido de Deus. Mas não, pastor, com esse homem, com essa mulher que é ungido de Deus, não vai fazer isso. Antes voaste nos despojos. Ele nem colocou que andasse, fosse lá pegar e disse: voaste. Teu olho foi tão terrível que tu voaste no despojo.
na ovelha gorda, na vaca gorda, nas coisas que tinha lá que era precioso. Tu voaste nessas coisas para pegar para ti, para trazer para cá. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, para nós não voarmos nas coisas que o mundo está oferecendo. Somos ungidos de Deus. E nós vimos qualquer coisa que enche os nossos olhos, e nós voamos. Nós estamos mais pensando em ministério, nós estamos pensando mais em igreja, nós estamos pensando mais em unção de Deus, nós estamos pensando em salvação, não pensamos nada. Voamos do despojo. É dura a coisa, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Amém? Voamos no despojo, voaste no despojo e fizesse o que mais? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Parece que ficou até muito contente ainda. Caminhei no caminho do Senhor e trouxe Agag, o rei. Está aí amarrado aí, o rei Agag está aí para quem quiser ver, dizer que eu sou poderoso para fazer isso. Mas Deus não queria que ele trouxesse o Agag vivo, Deus queria que ele trouxesse o Agag morto. Diferente de Davi, né? Diferente de Davi, que não trouxe o Sansão vivo para os outros ver, mas trouxe a cabeça de Sansão, de Golias, aliás, obrigado. Trouxe a cabeça de Golias. Não só diz, não, aqui está, eu fiz isso, briguei com Golias e fez isso aqui, não. Trouxe a cabeça para mostrar que Deus é Deus, que Deus estava comigo. Este é o problema, que nós temos que obedecer à voz de Deus, que nós precisamos trazer o pecado, a cabeça do pecado morta na nossa vida, e não se gloriar. Ah, meu Deus, aconteceu isso comigo, mas eu dei o dibo por ali, não sei o quê, e ainda fico contando misura, como diz o outro, né? Misura das coisas que fez no mundo. Eu não tenho nenhum prazer de escutar uma pessoa que chega no púlpito e diz, ou era isso, ou era aquilo outro. As coisas que eram passaram, as coisas passadas são passadas. Mas tem gente dizendo, eu tinha, então, olha, irmão, pode ver aqui que eu ainda tenho uma bala aqui, tem mais outra aqui, eu quero qualquer dia trazer para a igreja um pacote, eu quero dizer aqui, eu tenho também um pacotinho de bala aqui no bolso. Porque às vezes filho de crente, que se converter, estão na igreja servindo a Deus, não tem valor. Mas aí vem um lá de fora, todos diz que é de bala, é disso, daquilo, vem fazendo uma misura, como disse, uma mentira. E nós ficamos, meu Deus, vamos chorar, vamos levar esse irmãozinho para casa, vai lá em casa orar pela minha filha, irmão, amanhã. E aí vai lá, o irmão já dá um dinheiro, já faz alguma coisa, ele quer dinheiro, ele não quer trazer bênção para a igreja. Trazer bênção para a igreja está aqui, por causa disso que eu sou ao contrário de estar convidando muito pregador. Porque se nós não tivermos uma palavra para a igreja, meus irmãos, vocês nos conhecem, conhecem os obreiros que nós temos aqui. Não adianta nós trazer gente cheia de bala. Esse foi o problema do Saul. Está aqui, trouxe aqui, está aí, o homem está aí atrás, amarrado aí no quartinho aí, e depois nós vamos matar então. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sempre pelejamos contra o pecado. Eu tenho que terminar, mas tenho que continuar esse estudo outro dia. É muito grande isso aqui para nós. Mas lê mais um versículo, pastor, para nós terminar. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Das coisas de desobediência, oferecer ao Senhor. Bota a culpa no povo. Ele era o cabeça. Traz coisas de desobediência que Deus disse que não era para trazer, e dizendo ainda que é para oferecer ao Senhor. É a mesma coisa que eu vou fazer uma comparação aqui feia. É a mesma coisa que alguém adulterar e dizer, eu, irmão, trouxe essa mulher aqui, porque eu quero trazer ela para a igreja para oferecer ao Senhor. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos.
Tem gente que pega as coisas e diz: vim para oferecer ao Senhor. Deus não quer sacrifício. Eu já disse ali na palavra mais embaixo que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Não adianta nós querer tampar o sol com a peneira. Deus quer obediência de nós, que nós sejamos obedientes a Ele, sejamos pessoas, temos caráter. O caráter de Saul foi embora há muito tempo, porque não obedeceu à voz de Deus. Não vou matar porque é bonitinho. Deus diz: mata, não adianta. As outras coisas nós matemos tudo, acabamos com tudo. Claro, era porcaria, que não encheu os olhos dele, ela acabou com tudo. Agora o que era bonito, ele trouxe para ele. E botou o nome de Deus no meio ainda, que era para oferecer a Deus. Deus não precisa de oferecimento de coisa errada, irmãos. Deus nunca vai concordar com coisa errada. Aleluia. Deus só se agrada de quem tem obediência. Deus quer da igreja obediência, Deus quer de nós obediência, Deus quer do pastor obediência, Deus quer dos ministros obediência. Deus não quer que nós simplesmente estamos aqui falando bonito, falando alguma coisa bonita, mas Deus quer que nós tenhamos obediência à sua palavra. Maravilha! Aleluia! A obediência é uma coisa que nos leva na presença de Deus, ser obediente a Deus. Não adianta nós se vestir de pele de ovelha e por dentro ser um lobo. Nós temos que ter consciência das coisas que fizemos. Ou somos ou não somos. Aleluia! Louvado seja Deus. Pastor, assim o senhor vai vaziar a igreja. Não tem problema, não vou vaziar não, senhor. Deus vai trazer gente, muita gente para essa igreja. Porque Deus quer que nós falamos a verdade. É a verdade que Deus quer que nós falamos. Não adianta nós tampar as coisas por cima, passamos por cima e dizer: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não está bem às vezes com a nossa vida e nós dissemos que está bem. Aleluia.